Vamos lá então, meus alunos. Eu falei para vocês da petição inicial, reclamação trabalhista, né? Mas, por incrível que pareça, ela não é a queridinha da banca. Qual é a peça que a banca até hoje mais cobrou? Contestação. E aí você vai dizer, professora, você está palpitando em quê? Já disse que a cereja do bolo vem só no final, né? Mas dessa vez o meu palpite não é contestação. Não, não é. Mas, se vier uma contestação, o que eu acho que, de repente, pode passar na cabeça do nosso examinador? Aliás, vocês já deram uma olhadinha que a nossa banca, ela não muda há 6 anos. A banca trabalhista, ela vem sendo sempre a mesma. Quem é responsável tanto pelo direito do trabalho, quanto pelo processo do trabalho, é o ministro Alexandre Agra Belmonte. Ele está no TST, salvo engano, desde 2013, né? E ele participa da banca da FGV já, 6 anos. O que eu tenho olhado, né, para saber assim, puxa vida, qual é esse perfil do nosso examinador? Qual o perfil? Gente, ele tem um livro de dano moral, ele gosta muito de ações cíveis no processo do trabalho. E eu falo muito assim que a FGV, ela é uma banca que tem um perfil de empresa. Contestação é a queridinha. Em segundo lugar vem recurso ordinário. E em último vem uma reclamação trabalhista. Como é que está funcionando a minha cabeça? Eu estou imaginando o seguinte. Ele é lá ministro do TST. A gente teve uma reforma trabalhista que não cai na prova de vocês. E o que acontece em relação à reforma trabalhista, né? Ela vai demorar um pouquinho para chegar até o TST. Então, ele ainda está com os casos e tal, sem a reforma. Então, na minha visão, ele não vai colocar nenhum tópico que a reforma mexeu, mudou, para não criar polêmica, para não deixar o candidato inseguro, confuso. Ai, que eu vi isso lá no escritório, mas agora não é assim. Como é que eu fico? A gente está numa prova, né? Que é naquele meio do caminho. Então, não é uma aposta à reclamação trabalhista, porque eu acho que o inicial requer a concessão de direitos que já podem estar diferentes. Então, não vejo muito por aí. Aí, quando eu penso, bom, contestação é a queridinha, mas não é hoje o meu palpite. Mas se ganhar uma contestação, o que eu teria dentro da contestação para chamar a atenção do meu aluno, né? Bom, a primeira coisa é você lembrar, que toda hora eu faço isso com vocês, né? Eu digo assim, olha, eu tenho várias formas de defesa. Essa que eu vou trabalhar com vocês é a chamada contestação. Isabelle, é a mesma coisa da reclamação trabalhista? Se eu aprendo a RT, que é a maior, eu sei qualquer outra, que é a menor? Sem sombra de dúvidas, uma reclamação trabalhista tem pedidos de A a Z, enquanto que as outras ações são pedidos sucintos, diretos, objetivos, muito mais claros. Agora, quando eu penso em defesa, a contestação é a mais importante, porque é quando você tem que atacar todos os tópicos da inicial. É sem contestação que você se torna revel. A revelia é a falta da contestação. Então, muita atenção e muito cuidado com isso. Aluno, eu preciso que você preste, então, atenção, que se cair uma exceção, é muito mais simples. Porque a nossa estrutura vai ser essa. Só que eu só vou dizer assim, senhor juiz, o senhor é suspeito, ou o senhor está impedido de julgar essa ação. Porque exceção é de suspeição ou de impedimento. Qual a terceira modalidade de defesa que a gente tem? Reconvenção. Ai, professora, e se cair reconvenção? Primeira coisa, para você fazer a peça da reconvenção, ele vai ter que escrever no problema que não vai ser contestada a reclamação. Porque lá no CPC, eles agora fizeram o seguinte, a reconvenção virou um pedido da contestação. Mas se o sujeito não quiser contestar, ele pode apresentar sozinha a reconvenção. Então, uma peça reconvenção é uma inicial, onde a empresa que era ré passa a ser a autora. E aquele empregado que era o reclamante, o autor, passa a ser o réu na reconvenção. Aí você vai dizer assim, como é que é essa estrutura de uma petição inicial?
E normalmente o que se quer? Uma coisa só. Olha, eu quero pedir o EPI de volta, que aquele empregado saiu e levou para casa, isso me pertence. Então, é uma ação que não vai ter contestação. O problema tem que dizer isso. Óbvio que para valer 5 pontos, isso seria muito pobrinho, né? Então, o que eu acho numa contestação que pode vir? Ele pode colocar a contestação com reconvenção, com pedido de reconvenção. Então, você vai ter que rebater todos os tópicos da inicial e lá no final colocar o pedido de reconvenção. Vamos fazer a nossa estrutura aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é que o meu 0.2 vem do endereçamento. O meu endereçamento aqui é o local do ajuizamento da inicial. E, professora, mas e se aquela inicial tiver sido ajuizada num lugar errado? Você vai arguir isso como preliminar. Mas aquele processo está onde? Em que vara? Em que juízo? No local da inicial. Então, eu tenho que endereçar para ele. É aquela carta que, se eu não coloco o endereço correto, eu não sei se ela está chegando, né? Ela não vai chegar nas mãos de quem deveria, né? Você não acha que o carteiro vai ficar, não é aqui, deixa eu ver se é ali. Não tem isso, né? Meu aluno, presta atenção aqui em mim, se liga só. Olha aqui. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da... E aí já deve ter o número da vara no problema. E aí você repete o que está no problema. Ah, se ele colocou lá número da vara, 100ª vara do trabalho de Juiz de Fora. Você vai colocar isso. Isabelle, Juiz de Fora não tem 100 varas. Está no problema? Coloque aqui. E depois, número do processo. Tem algumas questões de prova em que ele inventa assim o número 1, 2, 3, 4. XXX. Outra, ele coloca como manda o CNJ, usa aquela nomenclatura, aquela numeração, perdão, única, né? Aquele número que vem o ano, o juízo, vem tudo assim certinho. Sinceramente, gente, é copiar o que está no problema. Isabelle, ele não colocou nada, mas você sabe que já tem número de processo? Reticências. E aí vem o seguinte, olha como contestar é bem, mas bem mais simples do que fazer uma inicial. Eles já não foram todos qualificados na inicial. Eu agora não vou repetir qualificação de ninguém, não, gente. Eu vou colocar apenas nome do reclamado. Uma sugestão, pule umas 3 linhas para o número do processo, pule umas 2 linhas para o nome do reclamado. E aí você vai falar o quê? O nome do reclamado, nos autos da reclamação trabalhista, indique então a ação. Movida por, então eu quero o nome do reclamante. Uma peça de defesa, então o réu está falando, né? Vem por seu advogado. Então, ó, advogado, sempre com endereço eletrônico. Então, não esqueça de colocar isso, né? Apresentar qual o nome da minha peça. Não enfeita, não faz firula. Ai, professor, eu quero escrever peça de defesa. Não, o nome é contestação. Então, nome da peça. Quando eu escrevo contestação, dica. Lembra que na inicial, se tivesse um pedido de liminar, você colocava isso? Na contestação, se tiver um pedido de reconvenção, vamos colocar isso no tema? Vamos colocar isso ali em cima, no título? Vamos. Então, se tiver reconvenção, vou botar assim, olha, com pedido de reconvenção. Aí vou dizer assim, ó, se tiver, pode ser que não tenha.
E eu nunca posso esquecer o famoso amparo legal. A peça da contestação, na verdade, a defesa no processo do trabalho, ela é apresentada em audiência, ela é aduzida em 20 minutos. Quando eu falo da defesa, presta bastante atenção. Eu tenho que lembrar que as espécies estão no CPC. Então, eu tenho que fazer uma combinação do 847 da CLT, e aí eu vou olhar. Se a reconvenção está no 343 do CPC, eu estou utilizando subsidiariamente, eu vou utilizar o 769 da CLT, eu faço toda essa combinação de artigos. Por incrível que pareça, de novo, aqui vale ponto. Aqui você vai ganhar 0,2, 0,3, não importa, mas você vai ganhar ponto. E aí eu vou desenvolver a minha peça, né? Eu vou apresentar a minha contestação pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, pelos fatos a seguir narrados e bem fundamentados, o seu estilo. O interessante é, o que eu tenho que observar na inicial? Se tem algum defeito, se tem alguma preliminar. Eu vou consultar no Código de Processo Civil se tem alguma preliminar. Meu aluno querido, o meu estilo sempre foi das preliminares. E aí eu vou colocar o título da inépcia da petição inicial e vou escrever. E o que eu tenho que pedir numa preliminar? Que o juiz julgue extinto sem resolução de mérito. Então, aquela nossa história de introdução, fundamentação e conclusão, eu não posso esquecer, então, de colocar o quê? Olha, o que aconteceu? Ele não fundamentou as horas extras. Isto é o quê? Inepto. E o que eu quero, então? Que o juiz julgue sem apreciar o mérito, em decorrência da inépcia da petição inicial. Então, eu tenho que fazer introdução, fundamentação e conclusão. Não cai no desespero de, eu não estou achando preliminar. Eu me lembro de uma aluna que ficava assim para mim, ai, professora, eu leio e não acho preliminar. Eu falei, nem tem. Então, uma vez ou outra tem preliminar. Pode ser que, se vier uma contestação, tenha. E aí vem uma dica. Tem uma preliminar nova no CPC que eu queria que você ficasse antenado, que é a preliminar, aí vou botar assim um asteriscozinho, né, para a gente saber que isso aqui é uma dica da BL, que é a preliminar de incompetência relativa. Sabe aquele local da prestação de serviços? Gente, incompetência absoluta sempre foi preliminar. Esse juiz é absolutamente incompetente. Está pedindo para prender o patrão? Isso é crime, não tem nada a ver com CLT. A competência não é da Justiça do Trabalho. Incompetência absoluta sempre foi pedida em preliminar. O nosso grande diferencial hoje, né, a novidade do CPC que a gente abraçou, foi a incompetência relativa. Que no texto da CLT está escrito que é para a gente arguir uma exceção de incompetência. A gente tinha que fazer uma peça de exceção de incompetência relativa. Isto morreu com o CPC. E agora o que eles dizem para a gente? Que a gente tem que fazer o quê? O que a gente precisa fazer? Uma preliminar. Não são, então, duas peças. Aliás, numa prova da OAB não poderia nunca, né, cair, olha, tem uma peça de contestação e uma exceção de... Não pode isso. Ele tem que dizer, faça uma exceção. Hoje só existe de suspeição ou de impedimento. Por quê? Porque a exceção de incompetência, ela foi tratada pelo CPC e a CLT absorveu esse entendimento como preliminar. Então, ela é uma preliminar, onde você vai pedir para que o juiz ele se julgue incompetente e para que ele extinga aquele processo sem examinar o mérito e mande para o outro juiz, ou então que ele decline dessa competência. Professora, se não falar, perde ponto. Claro. Da vida real, se eu não falar, não tem problema nenhum, aquele juiz vai julgar, ele não pode dar de ofício. Mas vamos pensar em termos de prova. Perder ponto me dá até nervoso, né? Porque qualquer décimo aqui não é show pra gente. Eu acabei de falar para vocês que eu tenho olhado muito qual é o perfil do nosso examinador. Eu vejo pelas provas o que ele pergunta. Nós já tivemos uma peça de ação de consignação em pagamento. Na última prova caiu na discursiva ação de consignação em pagamento. Então eu vejo ele gostando muito do CPC. Isso foi uma novidade boa, não é?
uma preliminar de incompetência relativa. Não tem só essa preliminar. Então, gostaria muito que vocês prestassem atenção em todas as preliminares. E depois, o que eu vou ter aqui? Prejudiciais. São prejudiciais do mérito. O que são prejudiciais do mérito? Ah, minha gente, essas aqui, olha, prescrição e decadência. Eu jamais posso deixar o meu cliente ser condenado a pagar por um período gigantesco. A prescrição é a perda do direito de ação. A decadência é a perda do direito em si. Eu tenho que ficar de olho nisso. Eu tenho que arguir a prescrição. Eu tenho alunos que ficam brigando comigo, dizendo, mas professora, o juiz pode dar de ofício. Eu sei. Assim como eu sei que a inicial pode ser emendada, né? Mas vocês acham que na prova da OAB ele vai dizer assim, venha o candidato com a emenda à sua peça para você pontuar e ser aprovado sob pena de reprovação? Claro que não. Então você vai dizer, eu vou dar a prescrição, ou ele vai pontuar se você escrever a petição? Ele vai pontuar se você escrever a petição. Então é isso, a prescrição, desculpa. Então é isso que você tem que escrever, da prescrição. Conta o tempo? Conta. Da extinção do contrato, 2 anos para ajuizar. Ajuizou a ação, 5 anos retroativos. Todas as contestações que eu olhei em que tinha prescrição, ele colocava datas. Ele dizia a data da admissão, a data da extinção, para ser um contrato muito extenso, e você só conseguiu os 5 últimos anos, contados do ajuizamento da reclamação, e dizia em que dia foi ajuizada a reclamação. Ai, professora, mas é que eu não sei muito bem contar. Então, vamos dizer assim, olha, escreva, dá a prescrição. Requer a Vossa Excelência que aplique a prescrição na forma do artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República Federativa do Brasil. Por que você fez isso? Porque é o artigo 7º, inciso 29, que diz que você tem até 2 anos para reclamar e recebe os últimos 5 anos. Então, eu não fiz a continha, mas eu fundamentei, botei ali corretamente. E decadência, professora? Ah, quem sabe você não está contestando uma ação de inquérito para apurar falta grave? Deu até arrepio, né? Professora, você acha que isso é possível? Claro. Você está contestando. Você é um empregado que está se defendendo. Está contestando esse inquérito. E você está dizendo o seguinte, olha, o meu patrão, eu era estável. Ele me suspendeu. Ele tinha 30 dias para entrar com o inquérito para apurar a falta grave. Ele não deu entrada dentro dos 30 dias contados da suspensão. Então, decaiu o direito de me mandar embora por falta grave. Decadência. Ih, professora, isso tem na nossa lei? A gente tem até súmula 100 explica para a gente de decadência. A gente tem o artigo 853 da nossa CLT, tem súmula do Supremo, então eu tenho que escrever. Agora, ponto importante, tanto prescrição como decadência, eu não coloquei como preliminar, eu escrevi prejudiciais. Por quê? Porque pelo CPC, quando o juiz acolhe uma prescrição ou uma decadência, gera extinção com o exame de mérito, com resolução de mérito. Então, elas são prejudiciais do mérito. Aí você vai dizer, eu aprendi a fazer com o meu professor, colocando a prescrição lá no final. Professora, o que você acha? Eu não gosto não, porque você pode esquecer. Então, já boto logo no início, prejudicial do mérito. Agora, apesar de eu ter dito que tinha inépcia, que tinha incompetência, de eu ter falado de prescrição, o juiz é obrigado a acolher? Não. Eu tenho que contestar o mérito. Naquele estilo de separar por tópicos. Item por item do que foi pedido na inicial, ainda que eu tenha arguído uma preliminar. Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês. Preste atenção aqui em mim. Olha só. Tive uma vez um caso em que o sujeito pedia horas extras.
E ele não dizia o horário que ele trabalhava, quando ele entrava e quando ele saía. Então, eu arguí a inépcia da petição inicial e eu disse, olha, como é que ele quer horas extras se ele não diz quantas horas extras ele quer? Se ele sequer aponta o horário que ele trabalhava, se ele tinha ou não intervalo. O juiz não acolheu a inépcia. Ele disse que como a empresa tinha mais de 10 funcionários, a empresa tinha cartão de ponto e sabia muito bem o horário que ele entrava e saía, que bastava juntar esses documentos e provar que não existia qualquer hora extra. O que eu fiz? Eu, quando preparei a contestação, eu pedi a preliminar de inépcia e, no mérito, eu disse assim, das horas extras. Caso Vossa Excelência não acolha a preliminar de inépcia, no mérito não assiste razão ao reclamante, pois, conforme documentos em anexo, cartões de ponto, o empregado nunca trabalhou em horário que justificasse o referido pagamento, razão pela qual deverá o seu pedido ser julgado inteiramente improcedente. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo. Preliminar, extinção sem mérito. Prejudicial, extinção com mérito. Mérito, propriamente dito, improcedência do pedido. E eu repito no mérito tudo aquilo que eu falei na preliminar. Ai, professora, mas se está prescrito, eu vou contestar a ação? Vai que não está prescrito. Você fez a conta errada. Ou que há algum motivo de interrupção da prescrição e essa contagem voltou. Gente, você pode ter um juiz que não acolha a sua preliminar ou a sua prejudicial. E aí vem o tal princípio da eventualidade. Aliás, uma coisa importante da gente lembrar é que não tem emenda à contestação. É um momento único de apresentação da defesa. Eu não emendo a minha defesa. Eu não posso dizer assim, senhor juiz, o senhor não acolheu a preliminar, não? Me dê um prazo para eu contestar o mérito. Não existe isso. Então, por isso, a gente vai trabalhar com o princípio da eventualidade. É assim, ó, se não acolher a preliminar, no mérito também não vai dar a procedência, vai julgar improcedente o pedido. Lembrando, queridos alunos, que é o princípio da eventualidade e da concentração que vão fazer parte da nossa defesa, né? Eu concentro tudo nesta peça só, neste único momento. E aí você vai dizer assim, professora, em termos de tópicos, né? Quando eu estou falando do mérito, você acha que é muito extenso? Pelo que eu vejo das provas passadas. Tem 4 a 5 pontos para você contestar. Você vai abrindo cada tópico ali e vai pedindo a improcedência. Qual é a minha dica? Que aí eu vou com aquele nosso asteriscozinho. Dica. O que me vem na cabeça é, já que o meu examinador gosta do processo civil, está de olho nas novidades, de repente, ele pode vir com um pedido de reconvenção. E aí lembra que eu posso até ter colocado isso já lá no nome da peça, mas o pedido em si eu vou ter que fundamentar aqui. Então, depois do mérito, em que eu rebati tudo, ninguém confessa na defesa, você nega, ou porque você pagou, porque pagamento é extinção da obrigação, ou porque aquele direito ele não tem, porque não é uma lei que se aplique a ele, uma norma coletiva da qual ele faz parte. Então, eu tenho que negar. Depois disso, de contestar e não confessar, eu vou passar para esse tópico que eu vou chamar de pedido de reconvenção. Simples assim. Pedido de reconvenção é o título. O que você quer colocar nessa reconvenção? O exemplo que eu dei para vocês não foi a devolução do EPI, do equipamento de proteção individual? Ora, aquele empregado que trabalha lá num frigorífico, né, numa temperatura muito baixa, ele utiliza um uniforme que é térmico, uma bota especial, uma luva especial. Ele, quando trocou de roupa, ele pegou a luva, botou na pasta dele e levou.
Aquela luva, gente, ela é emborrachada, ela tem que ter um isolamento térmico de tal espessura, ela é toda especial. Então, eu quero assim, olha, meu tópico do pedido de reconvenção, da devolução do EPI. E aí eu vou dizer, o empregado, ao ser demitido, retirou o uniforme e entregou para a empresa, mas esqueceu de devolver as luvas, razão pela qual requer que as mesmas sejam entregues à reclamada. Gente, é uma obrigação de entregar, não é restituir financeiramente, não é nada disso. Ele vai pedir para que devolva aquele objeto, aquele equipamento de proteção que pertence à empresa. Eu não tenho aqui rol de pedidos. Não, contestação é rebater os pedidos da inicial. O que eu tenho aqui pode ser um único pedido, que é o pedido de reconvenção. Um único, por isso, olha o nome, né? Não coloquei pedidos de reconvenção, botei pedido de reconvenção. E aí eu vou partir para o encerramento. Como é que eu vou encerrar a minha peça, né? No meu encerramento, há uma coisa muito importante que a gente tem que pedir, claro, a improcedência, mas caso eu tenha suscitado uma preliminar, eu no meu texto de encerramento eu tenho que pedir ao juiz para que ele acolha a preliminar. Então eu vou colocar assim, olha, acolhimento das preliminares e vou botar assim, ó, no mérito, a improcedência. Vamos ficar antenados aqui de novo comigo? Ligadíssimos nessa dica? Eu tive uma aluna que ficou com 5,9, recorreu, depois até conseguiu passar, passou 2 vezes no exame de ordem, sempre conto esse caso. Ela, ao invés de pedir a improcedência, ela disse assim, que não julgue procedente. Na hora de corrigir, o examinador procurou improcedência e leu o quê? Procedente. A nossa mente não lê o não, né? A gente não escuta o não. É aquela história da criança pequena que você diz assim, não suba aí. Ele sobe. Você vai dizer o quê? Então, desce daí. Tem que ser um comando, né? Uma ordem no imperativo, porque senão não vai te ouvir. Esse não procede, já era, gente. Deu para ela uma perda de ponto que gerou a reprovação. Ah, mas Isabelle, depois ela não conseguiu por recurso? Sim. Ela conseguiu, só que isso demorou para chuchu. Nesse meio tempo, ela já fez até outra prova e passou na OAB. Ela acabou recorrendo para Brasília, um recurso que não tem nem no edital. Você quer passar por esse perrengue? Claro que não. Então, lembra de usar a palavra correta. Preliminar, acolhida, gera extinção sem mérito. E quando eu falo no mérito, qual é a palavra-chave? Improcedência. Tenho que protestar por provas. Todos os meios de prova em direito admitidos. Eu vou aqui lembrar que eu falo de todas as provas, testemunhal, documental, pericial e o depoimento pessoal, que é um meio de prova que faz você conseguir a confissão. O depoimento pessoal tem que ser da parte contrária. Você não pede o depoimento pessoal do seu cliente. Quem é o seu cliente? O reclamado. Então, o depoimento pessoal é de quem? Do reclamante. Então, lembre de fazer esse pedidinho lá no final, quando você especifica as provas. Aí você vai dizer assim, professora, eu encerrei ali, coloquei acolher as preliminares, no mérito a improcedência, provas. Tem aquela história de local, data, advogado? Tem. Toda a peça encerra, sim, e com pontuação. Para essa firulinha, ó, local e data, nome do advogado e número da OAB. Se ele não lhe der o nome e o número, reticências. Local e data, sempre acompanhado de reticências. E aí você vai dizer assim, acabou? Acabou. Fechei a minha contestação.
que é a queridinha da banca. Então, se a gente fosse olhar assim em termos de preferência, né? Porque a gente tenta uma lógica. Qual vai ser a próxima peça, né? Em termos de preferência, qual aqui até hoje foi a mais cobrada? A contestação. Se é a queridinha do examinador, eu acho que ele não vai colocar uma contestação tão feijão com arroz, porque todo mundo já está careca de fazer. Foi a peça que talvez vocês devam ter mais treinado. Aí eu venho com essas duas novidades do CPC. Pode ser que venha uma preliminar de incompetência relativa, que pela CLT era para ser exceção, e a gente vai esquecer a CLT, como pode ser que venha um pedido de reconvenção. Ih, Isabelle, eu li, não tem nem uma coisa nem outra. Então, meu amigo, ó, faz a sua contestação padrão e fim de papo. É uma dica. Pode ser que eles coloquem uma dessas duas novidades em virtude da mudança do CPC. Bom, meus alunos queridos, com isso eu encerro aqui com vocês esse nosso terceiro bloco e eu volto no último bloco para falar do recurso ordinário e falar qual é a peça aí, qual o meu palpite de peça para essa tão esperada prova de domingo, ok? Até já, pessoal!